A minha filha esqueceu-se de desligar o telefone. Ouvi. É hora de ele ir para um lar de idosos. Ele é um fardo. Não disse nada. Vendi a casa por 3 milhões de reais. Eles voltaram da viagem, sorrirem, até que a chave não encaixou. Na porta encontraram um recado e, ao lê-lo, começaram a gritar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está ouvindo nos comentários. A chave girou na fechadura às 16h47 daquele sábado. Mais cedo que o normal, minha parceria no dominó tinha acabado rápido demais. 3 partidas, 3 derrotas. Minha cabeça não estava no jogo. Empurrei a porta de casa devagar, com aquele cuidado automático de quem passou 40 anos trabalhando com documentos silenciosos. O corredor estava vazio. Silêncio. Beatriz devia estar no quarto dela, como sempre ultimamente. Então ouvi a voz dela. Não estava falando comigo. Nunca falava comigo daquele jeito. Animada, conspiradora. Parei no meio do corredor, a mão ainda na maçaneta da porta. A voz vinha do quarto do fundo, porta entreaberta. Maurício, escuta. Já fiz as contas 3 vezes. A voz da minha filha tinha aquela urgência que eu conhecia bem. A mesma de quando ela tinha 15 anos e queria dinheiro para uma festa. A casa vale no mínimo 3 milhões. No mínimo. O corretor disse que com a localização pode ser até 3,5. Meu estômago apertou. 3 milhões? Minha casa? A voz do Maurício chiou pelo viva-voz. Meu genro, o empresário de sucesso. O homem que eu ajudei com 150 mil reais há 2 anos para investimento garantido. E o velho? Ele vai aceitar? Velho. A palavra saiu da boca dele como quem cospe uma semente de laranja. Beatriz riu, um riso curto, sem alegria. Pai tá ficando, sei lá, esquecido. Tem dias que ele pergunta a mesma coisa 3 vezes. Ontem deixou a torneira aberta no banheiro. Acho que chegou a hora, sabe? A hora de um lugar especializado para ele. Um asilo bom, confortável. Ele vai até gostar. Não vai ficar sozinho aqui, largado. Meu coração batia tão forte que pensei que elas fossem ouvir. Me encostei na parede, respirando devagar pelo nariz. 40 anos como tabelião me ensinaram a manter a cara limpa quando descobria fraude em documentos. Aquele treino vinha a calhar agora. E quanto à casa? A voz do Maurício estava mais animada. 3 milhões pagam todas as nossas dívidas. Todas. A loja, o empréstimo do carro, aquele pessoal do fornecedor que está nos pressionando. Sobra para a gente recomeçar direito. Abrir uma filial nova, talvez. Silêncio. Depois Maurício. O velho vai perceber. Não vai. A certeza na voz da minha filha cortou mais fundo que qualquer faca. A gente apresenta como se fosse pelo bem dele, que ele precisa de cuidados, que a casa é grande demais, perigosa para alguém da idade dele, que pode cair, se machucar. Ele é ingênuo demais para desconfiar. Ingênuo. Eu, que passei 4 décadas lendo nas entrelinhas de contratos, descobrindo mentiras em procurações falsas, identificando golpes antes que o tinta secasse. Ingênuo. Beatriz. A voz do Maurício ficou baixa, quase carinhosa. Você tem certeza? É seu pai. Ela suspirou, um suspiro longo, cansado. Eu sei, mas a gente não tem escolha, né? As dívidas não vão sumir sozinhas. E, sinceramente, ele fica aqui o dia inteiro, vendo TV, jogando dominó. Ele não faz nada produtivo. Num lugar com outras pessoas da idade dele, ele até ia ser mais feliz. Mais feliz. Trancado num asilo, enquanto vendiam minha casa pelas costas. Quando você volta do Rio? A voz de Beatriz mudou, ficou mais leve. Terça. A gente fala direito sobre isso. Mas acho que você está certa. É a solução. Eu sei que é. Beatriz riu de novo. Aquele riso. Ele é tão bobinho, Maurício. Acha que a gente ainda é aquela família perfeita que ele vê nas fotos antigas. Que a gente, sei lá, se importa de verdade.
O silêncio que seguiu doeu mais que as palavras. Bom, tenho que desligar. Ele deve chegar logo. Beijo, amor. A gente resolve tudo na terça. Clique. Mas não o clique do telefone desligando. O clique da ligação sendo encerrada, mas o viva voz ainda ativo. Beatriz tinha esquecido de desligar o speakerphone. Ouvi ela se mexendo no quarto, cantarolando alguma música. Feliz, aliviada. Saí de casa do mesmo jeito que entrei, em silêncio. Caminhei até a esquina, até o pequeno bar do seu Jorge, e pedi um café. Minha mão tremia, segurando a xícara. 3 milhões. Asilo. Ele não vai perceber. 40 anos de cartório. 40 anos registrando imóveis, escrituras, heranças. 40 anos aprendendo exatamente como proteger propriedades de gente que queria roubar o que não era dela. Minha própria filha achava que eu era ingênuo demais para perceber. Tomei o café devagar, depois pedi outro. Quando voltei para casa às 18h30, Beatriz estava na sala, mexendo no celular. Oi, pai, demorou hoje. Sorri para ela. Fiquei conversando com o pessoal no clube, perdi a noção do tempo. Tá com fome? Vou esquentar a comida. Não precisa, filha. Vou só descansar um pouco. Fui para o meu quarto. Fechei a porta, sentei na cama e olhei ao redor. Aquele quarto, aquela casa. A casa que eu comprei em 1987, quando Beatriz tinha 2 anos. A casa onde minha esposa morreu, 6 anos atrás. A casa que tinha cada tijolo, cada prego, cada memória minha. 3 milhões. Peguei meu celular e abri a lista de contatos. Desci até a letra C. Cláudio Santos, advogado. Meu conhecido de anos do cartório. Não liguei ainda. Primeiro precisava pensar. Beatriz achava que eu era bobinho demais para perceber. Que eu ia aceitar um asilo com um sorriso no rosto. Que eu ia assinar o que me mandassem assinar, confiando na minha família. Deitei na cama e olhei para o teto. Não dormi naquela noite. Não precisava. 40 anos de experiência estavam finalmente servindo para alguma coisa. Um plano começou a tomar forma, devagar, meticuloso, perfeito. O cheiro de café me acordou às 7h. Não que eu tivesse dormido direito. Passei a noite virando na cama, montando e desmontando o quebra-cabeça na minha cabeça. Fui para a cozinha. Beatriz estava lá, toda sorridente, preparando pão na chapa. Bom dia, pai. Dormiu bem? Como uma pedra. A mentira saiu fácil. 40 anos lidando com pessoas ensinaram isso também. Sentei à mesa. Camila, minha neta de 16 anos, apareceu arrastando os chinelos, cara amassada de sono. Bom dia, avô. Bom dia, Flor. Ela se jogou na cadeira, pegou o celular. Nem olhou para mim. Nada novo. Nos últimos meses, Camila mal falava comigo, sempre grudada naquele aparelho, sempre com fone de ouvido. Beatriz colocou o café na minha frente, leite com 2 colheres de açúcar, do jeito que eu sempre tomo. Ela lembrava desse detalhe, pelo menos. Pai, eu estava pensando. Ela se sentou do meu lado, a mão no meu braço. Aquele toque, calculado. O senhor não acha que essa casa está ficando grande demais? Quer dizer, são 4 quartos. O senhor sozinho aqui o dia inteiro. Camila levantou os olhos do celular. Vô, e a TV fica muito alta. Não consigo estudar. Estudar. A menina passava o dia vendo vídeo no TikTok, mas teoricamente estava estudando. Desculpa, Flor. Vou abaixar o volume. Beatriz apertou meu braço. Não é só isso, pai. É que a gente se preocupa com o senhor. E se cair na escada? E se acontecer alguma coisa e não tiver ninguém por perto? Tomei um gole do café. Quente demais. Queimou a língua. Bom, a dor me mantinha focado. Vocês estão aqui, mas a gente trabalha o dia inteiro, né? Beatriz inclinou a cabeça, aquela expressão de preocupação ensaiada. Vovô, pode ser que o senhor precise de mais cuidados. A gente está pensando em opções melhores para o senhor. Opções melhores. Código para asilo. Sorri. Claro, filha.
Vocês sempre sabem o que é melhor. Viu alívio no rosto dela. Ela pensou que tinha me convencido, que tinha plantado a semente. Pobre Beatriz. Ela não sabia que a semente já tinha germinado, mas não do jeito que ela imaginava. Lembrei de quando ela era pequena, 6 anos, talvez 7, voltando da escola chorando porque tinha tirado nota baixa em matemática. Eu sentei com ela na mesa dessa mesma cozinha, ensinei fração por fração, problema por problema, até ela entender. Ficamos até meia-noite. No dia seguinte, ela tirou 10 na recuperação. Ela me abraçou tão forte que quase não consegui respirar. Obrigada, pai. Você é o melhor pai do mundo. O melhor pai do mundo. Aquela menina tinha virado essa mulher sentada na minha frente, planejando me trancar num asilo para vender minha casa. Terminei o café em silêncio. Beatriz e Camila saíram. Trabalho e escola. A casa ficou vazia, silenciosa, do jeito que elas diziam que era perigoso para alguém da minha idade. Peguei o celular. Dessa vez liguei. Cláudio Santos. Cláudio, é o Delfim. Delfim Costa. Delfim, quanto tempo, cara? Como vai? Preciso de um advogado. Hoje, se possível. Silêncio do outro lado. Depois, o que aconteceu? Prefiro falar pessoalmente. Pode ser às 14 horas? Claro, meu escritório. Você lembra o endereço? Rua Augusta, 890, 12º andar. Isso, te espero. O escritório do Cláudio tinha vista para a Avenida Paulista. Janelas enormes, móveis de couro, aquele cheiro de madeira cara. Ele me recebeu com um abraço. Senta, senta. Quer café? Não, obrigado. Me sentei na poltrona de frente para a mesa dele. Cláudio tinha minha idade, 68, mas parecia 10 anos mais novo. Cabelo grisalho bem cortado, terno impecável. O sucesso tinha sido bom para ele. Então, Delfim, o que está acontecendo? Contei. Tudo. A conversa que ouvi. O plano deles. O asilo. Os 3 milhões. Ele foi ficando pálido conforme eu falava. Delfim, você tem certeza? Talvez tenha entendido errado. Cláudio, 40 anos de cartório. Eu sei diferenciar má interpretação de golpe premeditado. Ele passou a mão no rosto. Puta merda. Desculpa, mas... Puta merda. Sua própria filha? Minha própria filha. Silêncio. Ele tamborilou os dedos na mesa. O que você quer fazer? Olhei para ele, direto nos olhos. Quero vender minha casa, antes que eles vendam por mim. Cláudio piscou. Uma vez, duas. Você quer vender? Quero. Rápido, limpo, legal. E quero que eles não vejam um centavo. Ele se recostou na cadeira. Um sorriso lento apareceu no rosto dele. Delfim Costa, 40 anos conhecendo você, nunca vi esse lado. Eu também não. Tem certeza? Porque uma vez que você fizer isso, não tem volta. Pensei na Beatriz aos 6 anos, chorando na cozinha. Pensei na Beatriz de ontem, rindo no telefone. Ele é tão bobinho. Tenho certeza. Cláudio abriu uma gaveta, pegou um bloco de notas. Então vamos trabalhar, mas preciso que você me diga, eles têm algum direito sobre a casa? Alguma procuração? Algum documento que você assinou? Nada. A casa é minha, escritura em meu nome, sem ônus, sem nada. Esposa? Morreu há 6 anos, eu fiquei com tudo. Outros herdeiros? Só a Beatriz. Cláudio anotou algo. E você quer vender para quem? Para qualquer um. Só precisa ser rápido, ele pensou. Conheço uma cliente, Bruna Alves, empresária. Está procurando casa no Jardim Paulista há meses. Tem dinheiro para pagar à vista. Perfeito. Deu fim, ele me olhou sério. Você vai precisar tirar eles de casa, para mostrar o imóvel, para fazer a escritura. Como vai fazer isso? Sorri. Pela primeira vez em 24 horas, sorri de verdade. Deixa comigo. Tenho 40 anos de experiência em cartório. Sei exatamente o que fazer. Os próximos 6 dias foram uma aula de teatro. Eu virei ator. E Beatriz e Maurício viraram minha plateia inconsciente. Observei tudo, cada detalhe.
Cada mentira pequena, como nunca tinha observado antes. Segunda-feira, 17 de junho. Beatriz no telefone com a loja dela, aquela boutique que eu financiei com 300 mil reais. Não tenho como pagar o fornecedor ainda. Mais 2 semanas, prometo. Depois desligou e foi assistir TV. Tranquila, sem preocupação real. Porque tinha um plano, minha casa, meu patrimônio. Terça, 18 de junho. Maurício voltou do Rio. Chegou com aquele sorriso largo, me deu um tapinha nas costas. E aí, seu Delfim, como passou esses dias? Bem, Maurício, jogando dominó, vendo TV, a rotina. Ele trocou um olhar com Beatriz, aquele olhar. A rotina é importante, né? Para pessoa da sua idade, pessoa da minha idade. Como se eu fosse um móvel velho que precisava ser descartado. Quarta, 19 de junho, jantar, Camila reclamando da escola. Essa professora de matemática é insuportável, me deu nota baixa de propósito. Beatriz, você estudou, filha? Mais ou menos, mais ou menos. Eu lembrei de passar noites inteiras ensinando matemática para Beatriz. Lembrei de pagar escola particular, cursinho, faculdade. E agora a neta achava que estudar era opcional. Maurício mudou de assunto. Beatriz, você falou com aquele corretor? Ela me lançou um olhar rápido. Falei, ele confirmou. 3 milhões, no mínimo. Eles falavam na minha frente, na minha cara, como se eu fosse surdo ou burro demais para entender. Quinta, 20 de junho. Peguei Beatriz mexendo nas minhas gavetas. Pai, o senhor sabe onde está a escritura da casa? Meu coração acelerou, mas mantive o rosto neutro. Escritura? Acho que está no cofre. Por quê? Ah, nada. Só curiosidade. A gente nunca sabe quando pode precisar, né? Sorri. Aquele sorriso de velho bobinho que ela esperava. Verdade, filha. Mas está tudo guardado. Pode ficar tranquila. Ela saiu do quarto. Respirei fundo. Eles estavam acelerando. Precisavam de documentos. Estavam se preparando. Eu também estava. Sexta, 21 de junho. Encontro com Cláudio de novo. Dessa vez num café discreto, longe de casa. A Bruna está interessada, muito interessada. Pode pagar à vista 2.850.000. Perfeito, mas preciso tirar eles de casa. 1 semana, no mínimo. Como vai fazer isso? Foi aí que tive a ideia. Vou dar a eles exatamente o que eles querem. Uma oportunidade de ganhar dinheiro. Cláudio franziu a testa. Não entendi. Maurício está desesperado por dinheiro. Se eu oferecer uma oportunidade de negócio, ele vai morder a isca. E se precisar levar Beatriz junto, melhor ainda. Você é diabólico, Delfim. Não, só tô cansado de ser ingênuo. Sábado, 22 de junho, o dia da armadilha. Voltei do clube de dominó às 17 horas, jantar às 19 horas. Eu, Beatriz, Maurício e Camila. Macarrão com molho de tomate. A especialidade da Beatriz, que na verdade ela comprava pronto no mercado e só esquentava. Comi devagar. Esperei o momento certo, entre a salada e a sobremesa. Maurício recebeu uma ligação interessante ontem. Ele levantou os olhos do prato. Lembra do Roberto Mendes? Meu amigo de anos, empresário de importação. Maurício fez cara de quem estava tentando lembrar. Não lembrava. Roberto não existia. Não do jeito que eu estava descrevendo. Mais ou menos. Pois é, ele me ligou. Tá com um negócio grande rolando no Rio. Importação de eletrônicos. Precisa de um sócio aqui em São Paulo para distribuição. Os olhos do Maurício brilharam. Dinheiro. A palavra mágica. Que tipo de negócio? Ele não entrou em detalhes por telefone, mas falou em 200 mil de lucro fácil. Talvez mais. Só precisa ir lá pessoalmente. Uns 10 dias. Para fechar os contratos, conhecer os fornecedores. Beatriz me olhou desconfiada. Por que ele ligou para você, pai? Dei de ombros. Conhece meu trabalho no cartório. Sabe que sou sério. E sabe que vocês são empreendedores. Ele ofereceu pagar todas as despesas da viagem. Silêncio.
Maurício e Beatriz trocaram olhares. Quando seria isso? Maurício perguntou. Semana que vem. Ele precisa de resposta rápida. Tem outros interessados. Podia ver o cérebro dele trabalhando. 200 mil, talvez mais. Todas as despesas pagas. Só eu? Na verdade, fiz uma pausa calculada. Ele sugeriu que Beatriz fosse também. A esposa dele, Márcia, vai participar das negociações. Ela gosta de tratar com mulheres. Acha mais confiável. Beatriz abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu? Mas a loja pode ficar fechada uma semana, não pode? Por 200 mil reais? Viu o momento exato em que ela decidiu. A ganância venceu a cautela. E o senhor, pai? Sorri. Aquele sorriso de pai bonzinho. Eu fico bem. Camila pode ficar com os vizinhos. A dona Marta já ofereceu. 10 dias passa rápido. Maurício já estava sorrindo. Seu Delfim. Isso seria, seria incrível. A gente está precisando muito. Eu sei, filho. Por isso pensei em vocês quando o Roberto ligou. Filho. A palavra saiu amarga da minha boca, mas eles não perceberam. Beatriz ainda hesitava. Mas como a gente confia nesse Roberto? A gente nem conhece direito ele. Beatriz. Olhei para ela com aquela cara de pai decepcionado. Ele é meu amigo há 20 anos. Trabalhou comigo em vários registros de importação. É sério, confiável. Pausa. Mas se você não quer, sem problema. Eu falo para ele que vocês não estão interessados. Não! Maurício quase gritou. Não, a gente está interessado. Muito. Quando a gente sai? Ele sugeriu sexta-feira, dia 28. Fica lá até domingo, 7 de julho. Tempo para conhecer tudo, fechar os contratos. Fechado. Maurício estendeu a mão. Apertei. Firme. Como se fosse um negócio real. Beatriz ainda tinha dúvidas nos olhos, mas a ganância era mais forte. Tá bom, pai. A gente vai. Ótimo. Vou ligar para o Roberto amanhã confirmar. O jantar continuou. Eles falando, animados, sobre o Rio, sobre o negócio, sobre como 200 mil resolveria tudo. Eu comi meu macarrão requentado em silêncio, observando, planejando. Camila não prestou atenção em nada. Continuou no celular o tempo todo. Depois do jantar, no meu quarto, liguei para o Cláudio. Eles morderam a isca. Sério? Saem dia 28, voltam dia 7. E esse tal de Roberto? Meu primo Renato. Mora no Rio há 30 anos. Já expliquei tudo para ele. Vai receber eles, enrolar com reuniões, jantares, problemas de última hora. Vai manter eles lá uma semana inteira. Cláudio riu. Você pensou em tudo. Tive uma semana inteira e 40 anos de experiência. Então é real. Você vai mesmo fazer isso. Olhei pela janela. Minha casa, meu jardim paulista, as árvores da rua Estados Unidos, tudo que eu construí. Vou, e vou fazer direito. Quando eles voltarem, não vai ter mais nada para vender. Delfim, fala. Você tem certeza que quer ir até o fim? Pensei na risada da Beatriz. Ele é tão bobinho. Pensei no Maurício, chamando de velho. Pensei nos 300 mil que dei para a loja, nos 150 mil para o investimento dele. Pensei em como eles planejavam me jogar no asilo. Absoluta. Segunda-feira, 24 de junho. 3 dias para execução. Acordei às 6 horas. Não conseguia dormir direito mesmo. Mas não era ansiedade. Era antecipação. Aquela sensação de quando você sabe que tem todas as peças do quebra-cabeça e só precisa encaixar. Café da manhã. Beatriz animada. Pai, o senhor já ligou para o Roberto? Liguei ontem. Tá tudo certo. Ele vai mandar o endereço do hotel por e-mail. 5 estrelas em Copacabana. Tudo pago. Os olhos dela brilharam. 5 estrelas. Pobre Beatriz. Sempre gostou do luxo, mesmo quando não podia pagar. Maurício entrou na cozinha, já de terno. Seu Delfim, muito obrigado mesmo. Isso vai mudar tudo pra gente. Imagina, filho. Família ajuda família. Família. A palavra tinha gosto de cinza. Depois que saíram, peguei o telefone. Primeira ligação. Cláudio.
Preciso da documentação completa. Hoje. Já separei tudo. Escritura original, certidões negativas, IPTU quitado. Quando você vem buscar? 10 da manhã. Estarei esperando. Segunda ligação. Renato, meu primo no Rio. E aí, Delfim, confirmado? Sexta-feira, voo das 14 reais. Vão chegar umas 15h30 no Galeão. Mando meu motorista buscar. E o hotel? Qualquer 3 estrelas serve. Não precisa ser 5, não. Mas fala para eles que é 5. Renato riu. Você tá vingativo, hein, primo? Tô sendo justo. E quanto tempo eu seguro eles? Até domingo, 7 de julho. 10 dias. Inventa reuniões, jantares com investidores, problemas de documentação. Você é advogado, sabe enrolar. E quando eles perguntarem do dinheiro, fala que tá quase fechado, que só falta uns detalhes, que semana que vem sai. O importante é não deixar eles voltarem antes. Você é terrível, Delfim. Não, só aprendi com os melhores. 40 anos vendo golpista em cartório. Agora é minha vez. Terceira ligação. Bruna Alves, a compradora. Cláudio já tinha passado meu número. Ela atendeu no segundo toque. Senhor Delfim? Bruna, obrigado por atender. O Cláudio me explicou a situação. Lamento muito. Eu também, mas a vida segue. A senhora ainda tem interesse na casa? Tenho. Muita. Já procuro no Jardim Paulista há 6 meses. Casas boas são raras. Então vamos agilizar. Pode visitar quarta-feira, dia 26. Posso. Que horas? 10 da manhã. Rua Estados Unidos, 1847. Estarei lá. Desliguei. 3 ligações. 3 peças no lugar. Terça-feira, 25 de junho. 2 dias para execução. Beatriz fazendo as malas. Eu passando pela porta do quarto dela, vi a cama cheia de roupas. Vai levar a mala grande, filha? Vou. 10 dias é bastante tempo. E tem jantares, reuniões. Preciso estar bem vestida. Bem vestida. Com as roupas que eu paguei. Na viagem que eu armei. Para vender a casa que eu construí. Muito bem. Cabeça de empresária. Ela sorriu. Orgulhosa. Completamente alheia. Maurício, naquele dia, foi na loja de Beatriz resolver umas coisas antes da viagem. Tradução: avisar que ia ficar fechada 10 dias. Mais dívida acumulando. Mas tudo bem, 200 mil resolveriam tudo. Pelo menos era o que eles achavam. Eu aproveitei para ir no banco. Transferi todo o meu dinheiro da poupança para a conta corrente. 123 mil reais. Minha reserva. Ia precisar para pagar aluguel do apartamento novo, despesas da mudança. Não era muito, mas junto com os 2.850.000 da casa, dava para viver tranquilo até o fim. Na volta, passei num cartório. Não o que eu trabalhei. Outro. Peguei segunda via de todas as certidões. CPF, RG, certidões negativas de débitos federais e estaduais. Tudo que Cláudio pediu. A moça do balcão me reconheceu. Seu Delfim, quanto tempo? Pois é, Carla. Como vão as coisas? Bem, o senhor voltou a trabalhar? Não, só resolvendo umas questões pessoais. Questões pessoais. Vender minha casa antes que minha filha vendesse por mim. Bem pessoal mesmo. Quarta-feira, 26 de junho. Um dia para execução, dia da visita da Bruna. Beatriz e Maurício saíram cedo. Compraram umas coisas para a viagem. Deixaram Camila dormindo. A menina só acordava depois do meio-dia nas férias. 9h45. Arrumei a casa. Passei pano nos móveis, organizei as almofadas. 40 anos morando ali. Conhecia cada canto, cada mancha na parede, cada rangido no assoalho. 10 horas em ponto. Campainha. Abri a porta. Bruna Alves era uma mulher de uns 45 anos. Cabelo curto, tailleur, azul marinho, pasta executiva na mão, acompanhada de um corretor, tipo jovem, gel no cabelo, sorriso de vendedor. Senhor Delfim, Bruna Alves. Prazer. Prazer. Pode entrar. Ela entrou devagar, olhando tudo. O corretor atrás, fazendo anotações num tablet. Mostrei a sala. 320 metros quadrados, 4 quartos, 3 banheiros, cozinha americana,
Área de serviço separada. Bruna tocava nas paredes, abria e fechava janelas, testando. A localização é perfeita. Rua Estados Unidos é uma das melhores do Jardim Paulista. Comprei em 1987. Na época era diferente, mais calmo, mas valorizou muito. Subimos para o segundo andar. Ela viu os quartos. O principal, que foi meu e da minha esposa. O da Beatriz, o da Camila, o de hóspedes, que nunca recebeu hóspede. Conservação excelente, o corretor falava enquanto digitava. Estrutura sólida, fiação refeite há quanto tempo? 3 anos. Encanamento também. Bruna parou na janela do quarto principal, vista para o jardim, as jabuticabeiras que eu plantei em 1990. É linda! Ela se virou para mim. Senhor Delfim, posso perguntar por que vender uma casa assim, nesse bairro? Olhei para ela, direto. Minha filha planeja me internar num asilo e vender a casa para pagar dívidas dela. Decidi me antecipar. O corretor parou de digitar. Bruna ficou vermelha. Eu sinto muito. Eu também. Mas a vida é assim. Pelo menos vou escolher para quem vendo. Ela respirou fundo. Quanto o senhor quer? 2.850.000. À vista. Escritura em 3 dias. O corretor engasgou. 3 dias? Senhor, isso é impossível. Precisa de documentação, registro. Tenho toda a documentação. Trabalho em cartório há 40 anos. Sei o que preciso. E tenho contatos. 3 dias. Bruna olhou para o corretor, para o jardim, para mim. Fechado. Assim, simples. 40 minutos de visita. Uma decisão que mudou tudo. Descemos. Na porta, apertamos as mãos. Meu advogado entra em contato hoje à tarde. Cláudio Santos. Estarei esperando. Eles saíram. Fechei a porta, encostei nela. Pronto, não tinha mais volta. Quinta-feira, 27 de junho. Último dia antes da viagem deles. Beatriz, nervosa. Pai, o senhor tem certeza que esse Roberto é confiável? Absoluta. Por que a dúvida? Não sei. Parece bom demais para ser verdade. Segurei a vontade de rir. Ela achando que 200.000 eram bom demais, sem saber que 3 milhões estavam escorregando pelos dedos dela. É um bom negócio, mas o Roberto é sério. Pode confiar. Maurício entrou na sala. Beatriz, para de neura. Seu pai conhece o cara há 20 anos. É verdade. Eu confirmei a mentira com cara de pau. 22, para ser exato. Jantar. Último jantar com eles na minha casa. Comi devagar, gravando cada detalhe. A mesa, as cadeiras, o lustre que minha esposa escolheu em 1995. Depois do jantar, Beatriz me abraçou. Obrigada, pai, pelo contato, pela ajuda, por tudo, incluindo os 300.000 da loja, os 150.000 do investimento, a casa onde ela cresceu, a educação que paguei, a vida que dei. De nada, filha. Boa viagem. Maurício apertou minha mão. A gente volta com boas notícias, seu Delfim. Pode apostar. Eu também tenho boas notícias esperando vocês. Eles riram. Acharam que eu estava falando do negócio. Não estavam errados. Só não sabiam qual negócio. Sexta-feira, 28 de junho, dia da execução. Acordei às 5 horas. Eles tinham voo às 14 horas. Táxi marcado para 11h30. Tomei café sozinho. Camila ainda dormia. Ia para casa da dona Marta, a vizinha, às 10 horas. Beatriz desceu com as malas. 2, grandes. Tá tudo pronto, pai? Tudo. Bom voo. Aproveitem o Rio. Maurício desceu. Terno cinza, gravata azul, maleta de executivo, interpretando o papel. 11h20. O táxi buzinou. É o nosso. Beatriz me beijou na testa. Cuida-se, pai. Qualquer coisa, liga para o meu celular. Pode deixar. Maurício me deu um abraço rápido. Até logo, seu Delfim. Até. Vi o táxi sair, dobrar a esquina, desaparecer. Esperei 5 minutos, 10, 15. Peguei o telefone. Cláudio, e aí? Eles saíram. Campo Livre. A Bruna já está a caminho do cartório, com o dinheiro. Chego em 20 minutos. 20 minutos para chegar no cartório da Rua Bela Sintra.
O mesmo onde trabalhei 30 anos, onde conhecia cada funcionário, cada processo, cada atalho burocrático. Entrei pela porta. Dona Helena, a recepcionista, levantou os olhos. Seu Delfim, que surpresa! Oi, Helena, vim fazer uma escritura. Ah, é? Da sua casa? Da minha casa. Ela piscou, confusa, mas não perguntou. 40 anos de cartório ensinam você a não fazer certas perguntas. Sala de reuniões. Cláudio já estava lá. Bruna também. E Sérgio, o tabelião. Delfim. Sérgio apertou minha mão. Quanto tempo? Pois é, vim registrar uma venda. Ele olhou os documentos. Escritura original da casa. Minha. Certidões todas negativas. IPTU quitado, CPF, RG. Tá tudo perfeito, como sempre. Aprendi com os melhores. Bruna colocou um envelope na mesa. Grosso. 2.850.000. Transferência bancária. Comprovante aqui. Olhei o comprovante. Verdadeiro. Valor exato. Conta da Bruna para minha conta. Sérgio começou a preencher a escritura pública. Eu, vendedor. Bruna, compradora. Imóvel Cito, a Rua Estados Unidos, 1847, 320 metros. Valor, 2.850.000 reais. Assinei. Bruna assinou. Sérgio carimbou. Pronto, agora só falta o registro. Olhei para o relógio. 13h40. Beatriz e Maurício deviam estar embarcando agora. Quanto tempo para o registro? Sérgio sorriu. Para você, 2 horas. Tenho os contatos no registro de imóveis. 2 horas. Normal levava dias, semanas, mas não quando você trabalhou 40 anos no sistema. Não quando você conhece cada funcionário, cada gerente, cada juiz. 15h45. Ligação do Sérgio. Registrado. A casa é oficialmente da Bruna Alves. Desliguei. Olhei pela janela do escritório do Cláudio. São Paulo lá embaixo. Movimentada, indiferente. E foi aí que eu entendi como retribuir a eles. Não com violência, não com gritos, mas com a única coisa que eles realmente valorizavam. Dinheiro, propriedade, segurança. Eu tinha tirado tudo, legalmente, perfeitamente, irreversivelmente. Cláudio, fala. Preciso alugar um apartamento, pequeno, hoje. Já providenciei. Rua Redoc Lobo, 65 metros, 3.200 por mês. Contrato de 1 ano. Perfeito. E a mudança? Empresa vem amanhã cedo, 6 da manhã. Olhei para o calendário. Hoje, 28 de junho. Mudança, dia 29. Eles voltavam dia 7 de julho. 8 dias. 8 dias para desmantelar 38 anos de história. E eu ia aproveitar cada minuto. Sábado, 29 de junho, 6h15 da manhã. O caminhão da mudança estacionou na frente de casa. Empresa pequena, discreta. 3 homens. O chefe, um cara de uns 50 anos chamado Ronaldo, apertou minha mão. Senhor Delfim, a gente combinou que é só objetos pessoais, né? Móveis ficam. Exatamente. Roupas, documentos, fotos, livros. O resto fica. Eles trabalharam rápido. Eu havia separado tudo na quinta à noite. 6 caixas de papelão. Minha vida em 6 caixas. Peguei cada foto da parede. Beatriz bebê, Beatriz na formatura, minha esposa no jardim. Embrulhei com cuidado. Essas eram minhas. O resto, móveis, TV, eletrodomésticos, agora pertencia a Bruna. 7h30. Caminhão carregado. Para onde, seu Delfim? Rua Radoc Lobo, 558. Apartamento 304. O apartamento era pequeno. Sala e cozinha juntas, um quarto, um banheiro. 65 metros de nada. Mas era meu, pago com meu dinheiro. Ninguém podia tirar. Novembro. Ronaldo e os rapazes terminaram de subir as caixas. Dei gorjeta de R$ 100 para cada um. Obrigado, seu Delfim. Boa sorte com tudo. Boa sorte. Ia precisar. Ou melhor, Beatriz e Maurício é que iam. Fiquei sozinho no apartamento vazio. Abri uma caixa, tirei a cafeteira, fiz café. Sentei no chão e tomei. O gosto era o mesmo. O lugar era diferente. 10h47. Ligação da Beatriz. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Precisava parecer despreocupado. Alô? Pai, tá tudo bem? A voz dela. Preocupada, mas falsa. Eu conhecia aquele tom.
Estava checando se eu ainda era o velho bobinho confiável. Tudo ótimo, filha. Como tá o Rio? Ah, lindo. O hotel é maravilhoso. E o Roberto? Que bom. E as reuniões? Silêncio pequeno. Ah, tá enrolado. Sabe como é? Burocracia, mas tá indo. No fundo, ouvi Maurício. Esse cara é muito enrolado, Beatriz. Mais uns dias aqui, pelo menos. Sorri. Renato estava fazendo o trabalho dele perfeitamente. Não se preocupem. Aproveitem o Rio. Eu tô bem. Tem certeza, pai? A gente pode voltar se... Não precisa. Tá tudo sob controle. Mais controle do que ela imaginava. Tá bom. Beijo, pai. A gente liga de novo amanhã. Beijo, filha. Desliguei. Olhei para o telefone. Ela não fazia ideia que estava falando comigo do Rio, enquanto a casa dela, a casa que ela achava que ia herdar, já tinha nova dona. Domingo, 30 de junho. Passei o dia organizando o apartamento. Pendurei fotos, organizei roupas no guarda-roupa minúsculo. Coloquei meus livros numa estante de plástico que comprei no mercado. À noite, sentei na única cadeira que tinha trazido. Cadeira de balanço. Minha esposa me deu em 2010, não ia deixar ela para trás. Balancei devagar, olhando a vista, prédios cinzas, antenas parabólicas, São Paulo real. Não o Jardim Paulista bonito, a cidade de verdade, mas era a minha cidade agora. Segunda-feira, 1º de julho, dia crítico, 14 horas, Banco Bradesco, agência da Paulista. Sentei com a gerente, dona Silvia, conhecida de anos. Ela cuidava das minhas contas desde 1998. Seu Delfim, que surpresa! Recebi a transferência, 2.850.000. É da venda da casa? É. Posso perguntar? Contei. A versão curta. Silvia ficou boquiaberta. Meu Deus, sua própria filha? Pois é, ela balançou a cabeça. E o que o senhor quer fazer com o dinheiro? Investir. Seguro, conservador, preciso de renda mensal. Ela pegou a calculadora. Se colocar 1.500.000 em CDB com a taxa atual, dá uns 15.000 por mês. Perfeito. 800.000 em fundos de renda fixa, mais seguros. Sim, e o resto? 400.000 em conta poupança, para emergências. 150.000 na conta corrente, para despesas. Ela anotou tudo. Vai assinar agora? Vou. Assinei. Cada papel, cada termo. Silvia carimbava, eu assinava. 15 minutos, minha segurança financeira garantida. Pronto, seu Delfim. A partir de amanhã, o senhor recebe 15.000 por mês de rendimentos, direto na conta. 15.000. Mais que suficiente. Aluguel de 3.200. Sobrava quase 12.000 para viver. Confortável. Não luxuoso, mas meu. Obrigado, Silvia. Eu que agradeço a confiança. Eu sinto muito pela situação. Eu também, mas não sentia. Não mais. Sentia era satisfação. Terça, 2 de julho. Voltei a casa. Não, a antiga casa. Uma última vez. Bati na porta. Bruna atendeu, sorridente. Senhor Delfim, entre, entre. Só vim buscar umas coisas que esqueci. Tudo bem? Claro. A casa é linda. Obrigada novamente. Subi para o meu quarto. Abri a gaveta da mesa de cabeceira. Lá estava, envelope amarelo, documentos velhos, certidões de nascimento. Minha, da Beatriz, fotos antigas e a escritura original da casa de 1987, agora inválida. Mas eu queria ela comigo. Desci. Bruna estava na cozinha, tomando café. Minha cozinha, meu café, não mais. Achou o que procurava? Achei. Obrigado. Na porta hesitei. Bruna, posso pedir um favor? Claro. Minha filha vai voltar no dia 7. Ela não sabe da venda ainda. Quando ela aparecer aqui, Bruna entendeu. O senhor quer que eu dê uma carta para ela? Se possível. Sem problema. Deixa comigo. Entreguei o envelope. Branco, simples. Nome da Beatriz na frente. Dentro, a carta que escrevi na segunda à noite. Muito obrigado. Imagina. Boa sorte, senhor Delfim. Saí. Última vez que pisava naquela casa.
38 anos. Acabou em 38 segundos. Não olhei para trás. Quarta a sexta, 3 a 5 de julho. Preparação final. Troquei meu número de telefone. Novo chip. Novo número. Só Cláudio tinha. Bloqueei Beatriz e Maurício no WhatsApp antigo antes de descartar o chip. Não queria ouvir desculpas. Sexta-noite, 5 de julho, véspera do retorno deles. Liguei para o Renato. E aí, primo, como tá indo? Ele riu. Delfim, você é terrível. Esses dois estão desesperados. Já mudei a reunião final 4 vezes. Hoje o Maurício quase surtou. Mais um dia, só mais um. Pode deixar. Domingo eu cancelo tudo de vez. Mando eles de volta com o rabo entre as pernas. Perfeito. E você? Tudo certo? Tudo. A bomba tá armada. Só falta explodir. Sábado, 6 de julho. Último dia. Acordei às 5. Não conseguia dormir. Ansiedade? Não. Antecipação. Às 11h, ligação. Número desconhecido. Alô? Pai, o senhor mudou de número? Beatriz, irritada. Ah, sim. Desculpa, esqueci de avisar. Problema na operadora. A gente está voltando amanhã. Esse Roberto desistiu do negócio. Foi perda de tempo total. Eu ouvi a raiva na voz dela. A frustração. 10 dias no Rio. Dinheiro gasto de passagem, que ela não tinha. Esperança de 200 mil. Tudo para nada. Tudo parte do plano. Que pena, filha. Mas tentaram, né? É o que importa. É. A voz dela vacilou. Cansada. Derrotada. A gente chega amanhã às 19h. Vê a gente na segunda? Claro. Qualquer coisa. Desliguei. Pronto. Amanhã, 19h. Eles chegam na rua Estados Unidos, 1847. Colocam a chave na fechadura. E aí o mundo deles desmorona. Sentei na cadeira de balanço. Peguei meu jogo de xadrez, tabuleiro velho, magnético, que comprei em 1992. Coloquei na mesinha de centro. Joguei contra mim mesmo. Brancas contra pretas. Estratégia contra estratégia. Checkmate em 12 movimentos. Amanhã, Beatriz e Maurício descobririam que tinham perdido o jogo antes mesmo de saber que estavam jogando. Domingo, 7 de julho, 19h27. Eu estava no apartamento, janela entreaberta. Silêncio. Apenas o barulho distante de carros na Haddock Lobo. Meu celular, o novo, estava na mesa, silencioso, desligado, mas eu sabia. Naquele exato momento, 3,2 quilômetros dali, na rua Estados Unidos, 1847, estava acontecendo. Imaginei a cena. O táxi parando, Beatriz e Maurício descendo, cansados. Malas pesadas, rostos fechados, 10 dias jogados fora, nenhum contrato, nenhum dinheiro. Só frustração, mas ainda tinham o plano B. A casa, 3 milhões. Solução de todos os problemas. Ou assim pensavam. Imaginei Maurício subindo os degraus da entrada, pegando a chave no bolso. Aquela chave que ele usava há anos. A chave da casa do sogro, da casa que ia ser dele. Colocando na fechadura, girando, nada. Tentando de novo, forçando. A chave entrando, mas não girando. Trava diferente, fechadura trocada. Que droga, deve ter empenhado, ele deve ter dito. Empenhado, como se eu fosse tão descuidado. Beatriz tocando a campainha. Uma vez, 2, 3, passos do outro lado. Porta se abrindo. Uma mulher, desconhecida, 40 e poucos anos. Sorriso educado, mas confuso. Posso ajudar? Silêncio. Beatriz e Maurício se entreolhando. Confusão. Então Beatriz, com aquela voz de quem tem certeza absoluta. Como assim? Essa é a nossa casa. E Bruna? Eu conhecia a Bruna. Sabia que ela era calma, profissional, respondendo com aquela tranquilidade fatal. Não, senhora. Esta é minha casa. Comprei na semana passada. Tenho a escritura aqui. Naquele momento, sentado no meu apartamento simples, fechei os olhos e vi o rosto da Beatriz, a cor sumindo. Aquela palidez súbita de quem acabou de levar um soco no estômago, a boca abrindo num ó perfeito de choque, os olhos arregalando, aqueles olhos que eu conhecia desde que ela nasceu, agora cheios de pânico. Vi ela pegando o documento que Bruna oferecia.
Mãos tremendo, tremendo de verdade. Não aquele tremor dramático de novela, o tremor real de quem perdeu o chão. Os olhos dela percorrendo o papel, lendo, relendo, procurando erro, procurando fraude, encontrando meu nome, minha assinatura. Data: 1º de julho de 2025. Não, não, isso não está certo. A voz dela falhando, quebrando, saindo esganiçada. E Maurício, Maurício, eu quase podia ouvir o grito dele atravessando São Paulo. Isso é fraude! Cadê o velho? O velho. Mesmo agora, mesmo descobrindo que tinha levado o troco, ele ainda me chamava de velho, com raiva, com ódio, mas também com medo. Bruna, profissional até o fim. Não sei de quem vocês falam, mas há um envelope para vocês. O envelope. Imaginei Beatriz pegando, as mãos ainda tremendo, abrindo, papel dobrando. Minha letra, aquela letra que ela conhecia, que viu em bilhetes de lancheira quando criança, em cartões de aniversário, em cheques de R$ 500.000 para salvar negócios falidos. Lendo: Querida Beatriz e Maurício, ouvi vocês no dia 15 de junho, tudo, o plano do asilo, a venda da casa, as risadas sobre minha ingenuidade. Decidi facilitar as coisas. A casa já foi vendida por R$ 2.850.000. Escritura pública, registro feito, tudo legal. 40 anos de cartório me ensinaram bem. Não sou um fardo, sou um homem que dedicou a vida à família, mas família que planeja me descartar não merece minha herança. O dinheiro está seguro, vocês não verão um centavo. Terão que resolver suas dívidas sozinhos, como adultos. Não tentem me procurar. Meu advogado tem ordens. Delfim Costa, 20/13. Meu celular tocou. Número que eu conhecia. Cláudio, atendi. Delfim? Fala. Beatriz acabou de ligar para o meu escritório. 12 vezes. Deixou 8 mensagens. Ele fez uma pausa. Ouvi ele rindo baixinho. As mensagens evoluíram de confusão para desespero, para raiva homicida. Ela está em pânico. E você? Não atendi nenhuma. Como você pediu? Bom, Delfim, você ouviu o que eu disse? Ela está desesperada, chorando nas mensagens, implorando. Fiquei quieto, olhando pela janela, São Paulo piscando lá embaixo. Ela chorou quando planejava me jogar no asilo? Silêncio do outro lado. Não, Cláudio respondeu. Ela riu. Então está respondido. 20h47. Nova ligação. Cláudio de novo. Agora foi o Maurício. Ele não chorou. Ele gritou, disse que vai processar, que é fraude, que você é louco, que ele vai... Bem, ameaças que não vou repetir. Deixa ele ameaçar. Tá tudo legal. Escritura registrada. Você mesmo viu. Eu sei, mas Delfim, você tem certeza? Porque voltar atrás agora, não vou voltar. Tá bom, só checando. Porque amanhã eles vão aparecer no meu escritório. Tenho certeza. Deixa, você sabe o que dizer. 21h35. Terceira ligação. Dessa vez, número desconhecido. Atendi, só para ouvir. Pai, Beatriz. Voz rouca de tanto gritar, de tanto chorar. Pai, atende, por favor. Não falei nada, só ouvi. Pai, a gente errou, eu errei, mas você não pode fazer isso. A casa, pai. Como você pôde? A gente morava lá, Camila morava lá. É a nossa casa. Nossa casa. Engraçado como virou nossa, só depois que sumiu. Por favor, pai, atende. A gente conversa, a gente acha um jeito. Você pode, sei lá, cancelar a venda, falar que foi engano, que estava confuso. Confuso. Ela ainda achava que eu era o velho bobinho confuso. Desliguei, bloqueei o número, sentei na cadeira de balanço, peguei o xadrez, fiz um movimento. Cavalo para frente. Cheque. Segunda-feira, 8 de julho, 9h23. Cláudio ligou. Eles apareceram, os dois. Beatriz com os olhos inchados de tanto chorar. Maurício com cara de quem não dormiu. E? Ela implorou. Disse que foi mal entendido, que nunca iam realmente te internar, que era só conversa, desabafo. Desabafo, repeti.
Palavra interessante para plano detalhado de golpe. Maurício tentou a abordagem legal. Perguntou sobre direitos, herança, legítima. Eu expliquei que você ainda está vivo, que a casa era sua, que a venda foi legal. Qual foi a reação? Cláudio hesitou. Beatriz chorou mais. Maurício ficou pálido, tipo cinza. Acho que só agora caiu a ficha de verdade. A ficha caiu. Levou o troco. Se ferrou. As palavras dançavam na minha cabeça como música. Eles pediram seu endereço, seu número. Eu disse que você não autorizou o contato. Bom, deu fim. A Beatriz é sua filha. Você tem certeza? Tenho, porque eu lembrava da risada. Ele é tão bobinho. Lembrava do plano frio, do asilo, dos 3 milhões. Filha ou não, alguns traições não têm perdão. Desliguei. Olhei para o teto do apartamento. Mancha de umidade no canto. Forro simples. Nada comparado ao teto trabalhado da casa de Jardim Paulista. Mas era meu teto, minha mancha de umidade, minha paz. Meu celular tocou. Número bloqueado, insistindo. Deixei tocar. E tocar. E tocar. Até silenciar. Peguei meu café. Frio. Tomei mesmo assim. Lá fora, São Paulo continuava. Carros buzinando, gente gritando, vida acontecendo. E dentro do meu apartamento de 65 metros, eu sorria. Checkmate. Terça-feira, 9 de julho, 8h37. Cláudio ligou. Eles estão aqui. Estava tomando café. Coloquei a xícara no pires devagar. Os dois? Os dois e estão destruídos. Beatriz mal consegue falar direito. Maurício está tentando se manter firme, mas a mão dele treme. Imaginei a cena. O escritório elegante do Cláudio. Aqueles dois sentados nas poltronas de couro. Beatriz com os olhos inchados. Maurício com o terno amarrotado de quem não trocou de roupa. O que eles querem? Conversar com você, explicar, implorar. A resposta é não. Eu sei, mas deu fim. A Beatriz trouxe a Camila. Parei. A Camila? Tá lá fora, na recepção. Ela não sabe de nada ainda. Acho que tentaram usar ela para te amolecer. Típico. Quando tudo falhava, jogavam a neta na jogada. Manda eles embora, educadamente, mas com firmeza. E quanto à situação legal? Eles disseram que vão contratar advogado. Sorri, amargo. Deixa contratar. A venda foi legal. Escritura registrada. Eu era o único dono. Não tenho o que fazer. Ouvi vozes abafadas do outro lado. Beatriz gritando. Ele tem que nos ouvir. É meu pai. Seu pai. Agora eu era pai dela de novo. Quando planejava me jogar no asilo, eu era fardo. Cláudio, preciso que você deixe uma coisa clara para eles. Fala. Eu ouvi tudo. No dia 15 de junho. Cada palavra, cada risada, cada plano. Eles não vão conseguir me convencer que foi mal entendido ou desabafo. Eu sei. Silêncio. Depois a voz do Cláudio mais séria. Vou passar isso para eles, palavra por palavra. Obrigado. Desliguei. 10h15. Segunda ligação. Saíram do meu escritório. Beatriz chorando. Maurício furioso. Ele disse, bem, ameaças vazias, que vai te processar, que vai provar que você estava senil, que forçou você a vender. Senil? Ri. Alto. 40 anos de cartório. Vendi uma casa em 3 dias, com toda a documentação perfeita. Isso é senilidade? Eu disse a mesma coisa. Ele ficou vermelho. E a Beatriz? Ela só repetia, como ele pôde fazer isso? Cláudio fez uma pausa. Sabe o que me impressiona? Eles ainda acham que são as vítimas. Ainda achavam. Depois de planejarem me internar, depois de rirem da minha ingenuidade, depois de contarem 3 milhões que não eram deles. Cláudio, pode fazer uma coisa para mim? Claro, se eles contratarem advogado, esse advogado te ligar, você pode explicar a situação completa, a conversa que eu ouvi, o plano deles? Posso. Mas por quê? Porque qualquer advogado decente vai ver que eles não têm caso e vai cobrar caro para dizer isso. Quero que gastem dinheiro que não têm em esperança vazia.
Ouvi Cláudio respirar fundo. Você está sendo cruel, Delfim. Tô sendo justo. Quinta-feira, 11 de julho. As coisas aceleraram. Cláudio ligou de novo. Eles contrataram advogado chamado Fernando Correia, especialista em direito de família. E ele me ligou, pediu cópia da escritura, certidões, tudo. Mandei. 2 horas depois, ele ligou de novo. Deixa eu adivinhar. Disse que não tem caso? Exatamente. Disse que a venda é irreversível, que você era o único proprietário, que fez tudo legal. Fechei os olhos, satisfação quente no peito. Quanto ele está cobrando? 15 mil de consulta inicial, mais 50 mil se abrir processo. 65 mil reais, dinheiro que eles não tinham. Dívidas se acumulando em cima de dívidas. Eles vão abrir? O Maurício quer. A Beatriz está em dúvida. Deixa abrir. Vai ser rejeitado em primeira instância. Sábado, 13 de julho. Fim de semana. Fui no clube de dominó. Clube Paineiras, mesmo de sempre. O pessoal me recebeu com abraços. Delfim, cadê você, cara? Sumiu. Tive uns problemas para resolver. Tudo bem agora? Tudo resolvido. Sentei para jogar. Parceiro velho, seu Antônio, 74 anos, aposentado do metrô. E a família? A Beatriz? Coloquei as peças na mesa, devagar. A Beatriz está aprendendo algumas lições. Ele me olhou curioso, mas não perguntou. Respeito entre homens velhos, cada um com suas batalhas. Ganhamos 3 partidas seguidas, concentração total, estratégia, cada movimento calculado, como xadrez, como a venda da casa, como a vida. 18 horas, voltando para casa, pro apartamento. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi por curiosidade. Senhor Delfim Costa? Voz masculina. Formal, advogado. Quem quer saber? Fernando Correia, advogado da sua filha Beatriz e do genro Maurício. Ah, então decidiram gastar os 65 mil. O senhor não deveria estar falando com meu advogado? Deveria, mas achei que uma conversa direta poderia... Não pode. Tudo através do Cláudio Santos. Ele tem meu contato. Senhor Delfim, por favor, só 5 minutos. Sua filha está desesperada. Eles têm 420 mil em dívidas. A loja vai fechar. Eles vão perder tudo. Já perderam. O senhor não tem pena? É sua filha, sua neta. Pena. Essa palavra. Doutor Fernando, o senhor ouviu a gravação da conversa deles sobre mim? Gravação? Ah, não ouviu. Então deixa eu resumir. Dia 15 de junho, minha filha e meu genro planejaram me internar num asilo e vender minha casa para pagar dívidas que eu já cobri 2 vezes. Eles riram, chamaram de bobinho. Disseram que eu achava que eles se importavam comigo. Silêncio do outro lado. Quando eles tiveram pena de mim, doutor? Mais silêncio. Exatamente. Bom trabalho. Desliguei. Segunda-feira, 15 de julho. Semana decisiva. Cláudio ligou cedíssimo, 7h12. Delfim, eles descobriram onde você mora. Sentei na cama, coração acelerando. Como? Eu deixei escapar. Disse que você estava na região da Redoc Lobo. Achei que eles não iam atrás, mas eles foram. Foram. Beatriz ligou chorando. Disse que passou na rua ontem, viu o prédio, quis subir, mas a portaria não deixou. Respirei fundo. Isso era esperado. Alguma hora eles iam descobrir. E agora? Ela disse que vai voltar, que vai esperar você na porta, que precisa falar com você. Olhei pela janela. Meu prédio, meu refúgio, minha paz, agora sob cerco. Cláudio, pode pedir uma ordem restritiva? Posso, mas leva tempo, e tecnicamente eles não fizeram nada ilegal ainda. Ainda? Desliguei. Fiquei olhando para o celular. Cheque, mas não cheque mate. Eles estavam atacando, desesperados, perigosos. Eu precisava estar pronto. Terça-feira, 16 de julho, 14h23. Eu estava voltando do mercado. 2 sacolas, pão, leite, café, o básico. Virei a esquina da Haddock Lobo e lá estavam eles.
Beatriz e Maurício, sentados no degrau da entrada do prédio, esperando. Meu estômago apertou. Primeiro instinto: voltar, sair correndo. Mas não. 40 anos de cartório me ensinaram a enfrentar, documento por documento, problema por problema, pessoa por pessoa. Respirei fundo, continuei andando. Beatriz me viu primeiro, levantou num pulo. Pai! Os porteiros, seu Joaquim e o Rodrigo, olharam alertas. Eu tinha avisado que podia ter situação familiar. Parei a 3 metros deles, sacolas na mão, postura ereta. Beatriz, Maurício. A voz da Beatriz saiu quebrada. Pai, por favor, a gente precisa conversar. Ela estava destruída, olheiras profundas, roupa amarrotada, cabelo sem lavar. Nem parecia a Beatriz vaidosa que eu conhecia. Maurício tentou parecer firme, mas vi a mão tremendo. Seu Delfim, 5 minutos, só isso. Não. Pai! Beatriz deu um passo à frente. Seu Joaquim se moveu também. Por favor, a gente vai perder tudo. A loja, o apartamento que a gente aluga, tudo. 420 mil em dívidas. Como a gente vai pagar? Olhei para ela. Direto. Do mesmo jeito que iam pagar se tivessem vendido minha casa, com trabalho. Mas a gente não tem. Não tem o quê? Dinheiro fácil? Herança antecipada? Casa que não é de vocês? Maurício explodiu. Você está se vingando. Isso é vingança mesquinha de um velho rancoroso. Seu Joaquim deu um passo à frente. Moço, vou ter que pedir para... Levantei a mão. Tudo bem, Joaquim. Deixa ele falar. Maurício me encarou. Olhos vermelhos. Raiva misturada com desespero. A gente errou, tá bom? Errou. Mas isso não justifica você destruir a vida da gente. Destruir? Minha voz saiu baixa, perigosa. Eu destruí? Quando vocês planejaram me internar, o que acharam que estavam fazendo? Beatriz chorou mais alto. A gente só falou, só conversou. Nunca ia fazer de verdade. Ah, não? Então por que vocês já tinham falado com o corretor? Por que Beatriz perguntou sobre a escritura da casa? Ela congelou, boca aberta. Pega. Acharam que eu não percebia? Eu trabalhei 40 anos lendo gente mentindo. 40 anos. Silêncio. Pedestres desviando, olhando. Fofoca de vizinhança se formando. Maurício tentou de novo. Voz mais baixa, mais suplicante. Tá, vocês têm razão. A gente errou feio. Mas seu Delfim, por favor, pelo menos uma parte. Metade, qualquer coisa. Pra gente não falir. Não! Pai! Beatriz gritou. Eu sou sua filha. Camila é sua neta. Como você pode nos fazer isso? E foi aí que algo em mim quebrou. Ou melhor, endureceu completamente. Beatriz, minha voz saiu gelada, cortante. Quando vocês riram de mim no telefone, eu deixei de ser seu pai. Virei um fardo, um velho bobinho, uma fonte de dinheiro. E filha não trata pai assim. Eu não... Você riu, eu ouvi. Esqueceu de desligar o viva-voz. Lembra? Ouvi cada palavra, cada risada, cada plano. Ela empalideceu, percebendo. Finalmente percebendo. Você ouviu aquilo? Dia 15 de junho. Você falando com Maurício, dizendo que eu era ingênuo demais para desconfiar, que achava que vocês se importavam. Lembra agora? Lágrimas escorrendo. Pai, eu estava estressada, com raiva, falando bobagem. Bobagem que virou plano detalhado. Corretor, valores, timing. Maurício deu um passo agressivo. Então você armou tudo? O Roberto falso? O Rio? A viagem? Tudo? Tudo. Você é um... Cuidado com a próxima palavra. Minha voz não subiu. Não precisava. Porque tem 2 porteiros aqui, câmeras gravando, e qualquer ameaça vira boletim de ocorrência. Ele fechou a boca. Punhos cerrados, tremendo de raiva impotente. Beatriz caiu de joelhos, literalmente, ali no chão. Pai, por favor, eu imploro. A gente não tem para onde ir. Vão tomar tudo. Olhei para ela. Minha filha de joelhos na calçada. Parte de mim, pequena, distante, sentiu pena.
Mas a parte maior lembrou. Lembrou da risada, do plano, do asilo. Levanta, Beatriz, não serve de nada. Pai, levanta. Ela levantou, cambaleando. Maurício segurou ela. Vocês têm que ir embora agora. Se voltarem, eu peço ordem restritiva. Você não pode. Maurício começou. Posso e vou. Saiam, agora. Eles não saíram imediatamente. Ficaram olhando. Beatriz chorando. Maurício com ódio nos olhos. Passei por eles. Entrei no prédio. Seu Joaquim segurou a porta. Tá tudo bem, seu Delfim? Tá, Joaquim. Se eles voltarem, não deixa subir. Se insistirem, chama a polícia. Pode deixar. Subi pro apartamento, terceiro andar, chave na fechadura. Porta abrindo. Silêncio. Coloquei as sacolas na cozinha. Mãos tremendo. Não de medo, de adrenalina, de raiva, de satisfação? Não, satisfação ainda não. Isso não acabou. Eles iam lutar, iam se debater, como peixes fora d'água, desesperados. Mas eu tinha o anzol, e a linha, e a paciência. Sentei na cadeira de balanço, olhando pela janela. Lá embaixo, vi eles saindo. Beatriz apoiada no Maurício, os dois destruídos. Meu celular tocou. Cláudio. Eles foram aí? Foram. E? Mandei embora. Como você tá? Pensei, honestamente. Firme. Eles tentaram me abalar, não conseguiram. Ótimo, porque acabei de receber uma ligação do Fernando. Eles vão processar mesmo. Abrir ação de anulação da venda por vício de consentimento, alegando que você foi coagido ou enganado. Ri, amargo. Eu, enganado. Depois que vendi uma casa em 3 dias com documentação perfeita. Eu sei, não vai dar em nada, mas vai te estressar. Você vai ter que depor, apresentar provas. Tenho provas, a escritura, o registro, depoimento do Sérgio, do tabelião, da Bruna. E a gravação? Pausei. Não tem gravação, mas tem meu testemunho. Ouvi a conversa. Isso é prova. Palavra contra palavra. Não. Beatriz confirmou hoje, na frente de 2 porteiros e câmeras de segurança. Ela admitiu. Disse que estava estressada falando bobagem. Ouvi Cláudio rir. Você é esperto, Delfim. Sou sobrevivente. Quinta-feira, 18 de julho. Eles voltaram. Não Beatriz e Maurício. Pior, Camila. Estava saindo para caminhar. 16 horas. Abri a porta do prédio e ela estava lá, sentada no degrau. Sozinha. 16 anos. Olheiras. Celular na mão, mas desligado. Meu coração apertou. Camila. Ela levantou os olhos, vermelhos. Vô. Silêncio pesado. Seu Joaquim olhou para mim, questionando. Acenei que estava tudo bem. O que você está fazendo aqui? Tentando entender. A voz dela saiu pequena. Por que você fez isso? Por que você tirou tudo da gente? Sentei no degrau ao lado dela. Cansado. Tanto teatro, tanto conflito. Você sabe o que seus pais planejaram? Sei. Eles contaram. Depois, quando tudo explodiu. E ela olhou para o chão. Eles disseram que era só conversa, que nunca iam fazer de verdade, que você exagerou. E você acredita? Silêncio longo, depois baixinho. Não sei. Honestidade. Finalmente. Rara. Preciosa. Camila, sua mãe perguntou sobre a escritura da casa. Seu pai falou com o corretor sobre valores? Isso é só conversa? Ela mordeu o lábio, lágrimas escorrendo. Eu não queria acreditar, mas acho que não. E me pergunta, se eles fizessem, você ia ficar contra? Ela olhou para mim, confusa, assustada. Eu não sei. Eu sou filha deles, mas você é meu avô. Eu não sei o que eu faria. Pelo menos era honesta. Você tá brava comigo? Ela perguntou. Com você? Não. Você não sabia, não participou, mas eu reclamava da TV alta, de você estar sempre em casa. Fui ruim. Você foi adolescente. É diferente de planejar internar alguém. Mais lágrimas. A gente vai perder tudo, vô. Escola, apartamento, tudo. Mãe tá chorando todo dia. Pai tá...
Assustador. Parte de mim quis ceder, quis dar dinheiro, quis resolver, mas não podia. Isso era sobre princípios, sobre respeito, sobre linha que, uma vez cruzada, não podia ser descruzada. Sinto muito, Camila, de verdade, mas não posso ajudar. Por quê? Porque se eu ajudar agora, seus pais aprendem que traição funciona, que basta chorar depois, que sempre tem rede de segurança. E não tem, ela soluçou, corpo sacudindo. Eu te amo, vô. As palavras doeram, mais que qualquer coisa que Beatriz ou Maurício disseram. Eu também te amo, Flor, mas isso é entre mim e seus pais, não entre eu e você. Ela limpou o rosto. Então, a gente nunca mais vai se ver? Pensei. Pesou, doeu. Eu não sei. Talvez quando você for mais velha, independente. Talvez então. Ela assentiu. Levantou, pequena, frágil, perdida. Tchau, vô. Tchau, Camila. Ela saiu andando, costas curvadas, mundo desabando. E eu fiquei sentado no degrau, sozinho, vitorioso, mas vazio. Às vezes justiça dói, mesmo quando é necessária, mesmo quando é certa. Entrei pro apartamento, fechei a porta, encostei nela, sozinho, livre, seguro, mas sozinho. E pela primeira vez desde que o plano começou, me perguntei: valeu a pena? Então lembrei da risada, do plano, do asilo. Sim, valeu. Sexta-feira, 25 de julho, 10h47. Ligação do Cláudio. Eles querem uma última reunião, presencial, com você. Estava tomando café, olhando pela janela. São Paulo acordando. Vida normal. Minha vida normal. Não. Delfim, ouça. Eles estão destruídos. O advogado deles largou o caso. Disse que não tem o que fazer. Beatriz está... Ela não está bem. Maurício também não. Acho que precisam de encerramento. Encerramento. Repeti a palavra. Amarga. Eu tive encerramento quando ouvi eles rindo de mim. Silêncio. Depois. Eu sei, mas pensa. Uma última vez. Você diz tudo o que precisa. Eles ouvem. Acabou. Para sempre. Pensei. Longo tempo. Parte de mim queria recusar. Nunca mais ver. Nunca mais falar. Mas outra parte precisava disso. Precisava olhar nos olhos deles e dizer a verdade. Sem filtro, sem proteção. Verdade nua. Tá bom. Uma vez. Última. Quando? Amanhã, 15 horas, café na Paulista, público. Testemunhas. Vou avisar. Sábado, 26 de julho, 14h45. Cheguei cedo. Café Suplicy, esquina da Paulista com a Bela Vista. Movimento, gente passando. Anônimo, seguro. Sentei numa mesa de canto. Pedi café, esperando. 15h03. Eles chegaram. E quase não reconheci. Beatriz estava acabada. Cabelo sem corte. Roupa simples, jeans e camiseta, sem maquiagem, olhos fundos. Ela que sempre foi vaidosa, arrumada, perfeita. Maurício não estava melhor. Barba por fazer. Terno velho, amassado, ombros caídos. Sem aquela arrogância de empresário, sentaram na minha frente. Silêncio pesado. Beatriz tentou falar. Voz saiu quebrada. Pai, levantei a mão. Não, eu falo primeiro. Vocês ouvem. Depois, se eu deixar, vocês falam. Ela fechou a boca, lágrimas já escorrendo. Respirei fundo. Dia 15 de junho, sábado. Voltei do dominó cedo. Parei no corredor. Ouvi vocês. Cada palavra. Ele é um fardo. Casa vale 3 milhões. Velho bobinho. Acha que a gente se importa? Beatriz soluçou. Maurício olhou para o chão. 40 anos de cartório. 40 anos identificando fraude, e minha própria filha achava que eu era ingênuo demais para perceber. Risada. Vocês riram de mim. Pai, eu... Não. Minha voz cortou, fria. Eu falei, você escuta. Ela tremeu, encolheu. Eu dei 300 mil para sua loja, 150 para o investimento dele. Nunca cobrei, nunca pedi retorno. Família ajuda família, pensei. E a gratidão? Plano de asilo. Venda da minha casa, onde sua mãe morreu, onde você cresceu, 3 milhões nos bolsos de vocês. Maurício tentou. A gente estava desesperado.
Todo mundo fica desesperado. Isso não justifica trair quem te ajudou. Não justifica planejar internar seu sogro. Não justifica rir da ingenuidade dele. Silêncio. Café esfriando na minha frente. Quando descobri, tive duas escolhas: esperar acontecer ou me proteger. Escolhi me proteger. Vendi minha casa, legalmente, escritura, registro, tudo perfeito, porque aprendi em 40 anos como fazer direito. Beatriz chorando, não lágrimas delicadas, soluços profundos, corpo sacudindo. A casa se foi, o dinheiro se foi. E sabe o que mais se foi? Família, porque família não faz isso. Família não planeja descartar. Família não ri. Pai, por favor. Beatriz estendeu a mão. Trêmula. Olhei para a mão dela. Não peguei. Vocês queriam 3 milhões, conseguiram 0. Queriam me internar. Eu me libertei. Queriam minha casa. Ficaram sem nada. A conta chegou, Beatriz. Cada um colhe o que planta. Maurício explodiu. Você destruiu a gente. Destruiu. A loja fechou. Perdemos tudo. Camila está sofrendo. E quando planejaram me internar, pensaram no meu sofrimento? Ele ficou vermelho, boca abrindo e fechando, sem resposta. Levantei. Deixei R$ 20 na mesa. Café pago. Essa é a última vez que nos vemos. Não me procurem. Não liguem. Não apareçam. Para mim, vocês são estranhos agora. Estranhos que tentaram me roubar. Pai! Beatriz levantou também, gritando. Café inteiro olhando. Você não pode, a gente é família. Parei, virei, olhei para ela, direto. Família não ri quando planeja trair. Vocês fizeram escolhas. Vivam com as consequências. Eu vivi a vida inteira para vocês. Agora vivo para mim. Saí. Não olhei para trás. Lá dentro ouvi Beatriz chorando, alto, descontrolado. E não senti nada, nem pena, nem culpa, nem dúvida. Só paz. Justiça tinha sido feita. Agosto de 2025. Vida nova. Cláudio me ligou dia 3. O processo foi arquivado. Juiz nem aceitou. Disse que a venda foi legal, você era capaz, decisão sua. Beatriz e Maurício ficaram sem recurso. E eles declararam falência da loja. 420 mil em dívidas. Venderam o carro, uma BMW X3, por 80 mil. Pagou parte. Resto parcelaram. 80 mil. Mal dava para cobrir 1/5 das dívidas deles. E moradia? Mudaram. Zona Leste, apartamento alugado pequeno, 1.800 por mês. De Jardim Paulista para Zona Leste. De casa de 320 metros para apartamento de 50, colheram o que plantaram. E emprego. Maurício conseguiu gerência num supermercado, 4.500 por mês. Beatriz está vendendo roupa em shopping, 2.800. 7.300 no total. Aluguel, 1.800. Sobrava 5.500 para tudo. Comida, luz, água, transporte. Apertado. Muito apertado. Exatamente o que mereciam. 15 de setembro. Envelope. Cláudio me entregou pessoalmente. Papel simples. Letra de Beatriz. Pai, sei que não vai responder, mas preciso escrever. A gente errou. Eu errei. Errei feio, horrível, de um jeito que não tem perdão. Maurício perdeu o emprego hoje. Gerente novo não gostou dele. Camila está na escola pública agora. Ela chora todo dia. Diz que as meninas riem dela, que ela caiu na vida. Eu vendo roupa 8 horas por dia, de pé. Meus pés doem, minha cabeça dói, tudo dói. Mas sabe o que dói mais? Saber que merecemos. Você tinha razão. A gente planejou, riu, contou o dinheiro antes de ter. A gente tratou você como coisa, como problema. Não espero perdão. Só queria que soubesse. A gente está pagando, todo dia, e vai continuar pagando. Beatriz. Dobrei a carta. Guardei. Não respondi. Sábado, 10 de outubro. Clube Paineiras. Dominó com seu Antônio. Partida boa, concentrada. Meu celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez. Alô? Vô? Voz pequena, assustada. Camila.
Coração apertou. Camila, eu... Desculpa ligar. Peguei seu número com o advogado. Ele não queria dar, mas eu implorei. Cláudio, danado. Tudo bem, que foi? Posso te ver? Só uma vez. Prometo que não peço nada. Só quero te ver, pensei. Longo tempo. Ela esperando. Silêncio pesado. Sábado que vem. Parque Ibirapuera. 14 portão 3. Só eu vou. Sem mãe, sem pai. Só eu. Só você. Sábado, 17 de outubro. Parque Ibirapuera. 13h50. Cheguei cedo. Banco perto do lago. Sol quente. Gente correndo, pedalando. São Paulo no melhor dela. 1402. Camila apareceu. Roupa simples, jeans desbotado, camiseta velha, tênis gasto, nada das roupas de marca que usava antes. Cabelo preso, sem maquiagem. 16 anos, parecendo 20. Sentou ao meu lado. Silêncio. Oi, vô. Oi, Flor. Mais silêncio. Patos nadando no lago. Eu não sabia, ela falou baixinho. Do plano, do asilo, da risada. Mãe e pai não contaram. Só descobri depois, quando tudo desmoronou. Eu sei, mas eu fui ruim com você. Reclamava da TV, de você estar em casa. Fui egoísta. Você foi adolescente. Ela olhou para mim, olhos vermelhos. Não é desculpa. Eu podia ter sido melhor. Devia ter sido. Silêncio voltou. Confortável agora, não pesado. Como está sendo? Perguntei. Difícil. Ela riu, sem alegria. Muito difícil. Escola nova é... As meninas são cruéis. Elas descobriram que a gente caiu. Ficam zoando. Cadê sua bolsa de marca? Cadê seu iPhone? Esse tipo de coisa. E você? Sobrevivo. Faço os deveres. Fico quieta. Espero passar. E seus pais? Ela hesitou. Mãe chora muito. Trabalha. Volta. Chora. Pai tá diferente. Calado. Raiva guardada. Ele não bate nem nada. Mas dá medo às vezes. Meu estômago apertou. Se ele machucar você ou sua mãe... Não, ele não faz isso. Só tá quebrado. Sabe? Sabia. Homem acostumado a ser empresário, agora gerente de supermercado, ego destruído. Vô, posso perguntar uma coisa? Pode. Você, você me odeia? Olhei para ela. Neta, sangue do meu sangue, olhos da minha esposa. Nunca, Camila, nunca odiei você. Mas você cortou a gente. Todo mundo. Cortei seus pais, por causa do que fizeram. Você estava no meio, mas não era culpada. Lágrimas escorrendo. Então, a gente pode, às vezes, se ver? Pensei. Pesou decisão. Quando você fizer 18, quando for independente, aí sim podemos reconstruir. 2 anos. 2 anos passa rápido. Ela assentiu. Limpou o rosto. Obrigada, avô. Por ver, por explicar, por não me odiar. Nunca, Flor. Nunca. Ela levantou. Hesitou. Depois me abraçou. Rápido, apertado. E saiu, andando devagar. Olhou para trás uma vez. Acenou. Acenei de volta. Sozinho no banco. Lago brilhando. Paz. Finalmente. Paz completa. Domingo, 27 de outubro. Apartamento na Haddock Lobo. Acordei 8 horas. Café fresco. Pão na chapa. Rotina simples. Mesa pequena. Foto nova. Camila e eu no parque. Tirei no celular antes dela ir. Revelei. Emoldurei. Do lado, foto velha. Minha esposa no jardim. 1995. 2 gerações. Uma perdida. Outra para reconstruir. Celular apitou. Notificação do banco. Rendimento mensal creditado. R$ 15.340. 15 mil por mês. Aluguel 3.200. Sobrava 12.140. Mais que suficiente. Simples, mas digno. Liguei a TV, jornal, notícias do mundo. Vida seguindo. Desliguei. Silêncio melhor. Peguei livro. Romance policial. Agatha Christie. A Mansão Hollow. Sentei na cadeira de balanço. Aquela que minha esposa me deu. Meu bem mais precioso agora. Balancei. Devagar. Lendo. Págio virando. Pela janela, São Paulo acordando. Barulho distante. Buzinas. Gente. Vida. Minha cidade. Meu apartamento de 65 metros. Pequeno? Sim. Meu? Completamente. Telefone não tocou. Ninguém me procurando.
ninguém me usando. Paz, silenciosa, profunda, merecida. Às 11 horas, fui no mercado. Comprei comida para a semana. Conversando com a dona Maria do Caixa. Ela perguntou como eu estava. Bem, muito bem. O senhor parece mais leve. Parecia porque estava. Peso de décadas tinha saído. Não carregava mais ninguém nas costas. Voltei. Guardei compras. Fiz almoço. Macarrão simples. Molho de tomate. Pão. Sozinho na mesa. Mas não solitário. Sozinho por escolha. À tarde, dominó no clube. Ganhei 3. Perdi uma. Seu Antônio reclamou que eu estava afiado demais. Cabeça limpa joga melhor. Ele riu. Não perguntou. Respeitou. 18 reais. Voltei pro apartamento. Céu ficando laranja. Pôr do sol entre prédios. Fiz chá. Sentei na janela, olhando. Lá embaixo, vida. Crianças brincando. Casais andando. Mundo girando. Meu mundo também. Girando direito agora. No eixo certo. Peguei o celular. Abri fotos. Camila no parque. Sorriso pequeno, mas real. 2 anos. Depois, quem sabe? Guardei celular. Tomei chá. Quente. Bom, do outro lado da cidade, Beatriz e Maurício lutavam. Trabalhando, pagando dívidas, aprendendo. Camila sobrevivendo, crescendo, esperando. E eu vivia. Finalmente. Para mim. Do meu jeito. Sem peso, sem culpa, sem traição. Livre. A conta tinha chegado. Eles pagaram caro, merecidamente. E eu ganhei minha vida de volta. Pequena, simples, minha. Sorri, sozinho na janela, chá esfriando. Justiça tinha sido feita. E a vida seguia. Melhor, mais leve, mais honesta. Vitória não era grande apartamento, não era família perfeita, não era dinheiro sobrando. Vitória era paz, era dignidade, era olhar no espelho sem vergonha. E eu tinha isso, todo dia, cada momento. Fechei os olhos, respirei fundo. São Paulo lá fora, barulhenta, caótica, linda, e eu no meu canto. 65 metros de paz, 65 metros de justiça, 65 metros de liberdade. Abri os olhos, sorri. Sim, valeu a pena. Se você gostou desta história, por favor, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões sobre esta história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.